A guerra entre Israel e o Hamas entrou no 17º dia. As forças de defesa israelenses intensificaram a ofensiva aérea em Gaza e o número de mortos no território palestino passou de 5.000 desde o início do conflito. Enquanto o exército de Israel se prepara para a incursão terrestre, 3 comboios de caminhões com ajuda humanitária entraram em Gaza pela passagem de Rafah. Vamos direto agora a Tel Aviv falar com o nosso enviado especial da CNN Brasil, Américo Martins. Américo, muito boa noite. Por favor, atualiza para a gente. Olá, Leandro. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Neste momento, um helicóptero militar de Israel sobrevoando aqui Tel Aviv. Não é tão comum isso acontecer assim no início da madrugada. Aqui, 00:24 neste momento. Leandro, hoje foi um dia de intensos ataques de Israel contra a faixa de Gaza. Mais de 320 alvos foram atingidos, segundo as próprias forças de defesa de Israel. Continua uma situação absolutamente catastrófica dentro da faixa de Gaza. Israel começa a ser cobrado, o governo israelense, cada vez mais pela responsabilidade que o governo tem de manter as pessoas e os civis em segurança dentro da faixa de Gaza, e não é isso que nós estamos vendo. Quase 1,5 milhão de pessoas estão deslocadas dentro da faixa de Gaza. Você lembrou que mais um comboio entrou hoje com alimentos, com água e com comida na faixa de Gaza. Continua não entrando combustível, o que é um sério problema, especialmente para os hospitais. E a ONU voltou a dizer, através das suas agências, através da própria diretoria-geral e também da OMS, que esse tipo de ajuda precisa ser muito mais intensificado. A ONU diz que são necessários pelo menos 100 caminhões todos os dias cruzando ali do Egito pela porta de Rafah para dentro da faixa de Gaza. Mas a situação continua muito ruim, muito catastrófica dentro da faixa de Gaza. E quanto mais tempo demorar as operações, inclusive essa incursão que Israel promete fazer, provavelmente nos próximos dias, mais Israel começa a ser criticado também no cenário internacional por conta dos direitos desses civis que estão, muitos deles morrendo ou também já estão feridos. Muita gente ferida dentro da faixa de Gaza, uma situação muito catastrófica de fato na faixa de Gaza. Leandro. Agora, Américo, o Hamas, ele anunciou hoje a libertação de mais 2 reféns, não é isso? 2 idosas israelenses. Exatamente. 2 pessoas foram libertadas agora à noite, no início da noite. O Hamas confirmou, a CNN conseguiu confirmar essa libertação. São 2 idosas israelenses, Nurit Cooper, de 79 anos, e Yoshi Lifshitz, de 85 anos. Segundo o Hamas, elas foram libertadas mais uma vez por conta de intervenções diplomáticas do Egito e do governo do Catar. O governo do Catar, a gente já lembrou aqui várias vezes, é muito próximo do Hamas. O governo do Catar é um dos que mais contribui com ajuda humanitária e financeira para a faixa de Gaza. Então, o governo do Catar tem muita fonte de pressão sobre o Hamas e tem articulado aí essa libertação dos reféns. A CNN também confirmou que os Estados Unidos, o governo americano, vem tentando adiar essa incursão israelense por achar que vai conseguir libertar mais reféns que estão nas mãos do Hamas. Hoje, as forças de defesa de Israel, todos os dias eles atualizam o número de reféns nas mãos do Hamas, eles confirmam mais nomes e agora eles confirmaram que existem pelo menos 220 reféns nas mãos do Hamas. Mais uma vez, o comunicado do Hamas, que divulgou a libertação dessas 2 idosas, falava em uma ação humanitária, porque elas teriam também problemas de saúde, como teria acontecido com a primeira refém que foi libertada junto com a filha, 2 reféns americanas na primeira libertação. Então, até agora, 4 reféns apenas foram libertadas. Existe uma pressão internacional, obviamente, para que o Hamas libere todos esses reféns o mais rápido possível, porque, afinal de contas, trata-se de um crime de guerra. Você não pode pegar reféns, especialmente civis, e levar para um território como Gaza. Agora, Américo, o ministro da Defesa de Israel disse hoje que prepara uma operação multilateral. O que significa essa fala do ministro?
seria uma operação que aconteceria por várias áreas de Gaza e usando todas as forças de Israel, ou seja, envolvendo a Marinha, que poderia atacar pelo mar Mediterrâneo, o Exército e suas tropas de elite, que entrariam pelo norte e pelo leste da faixa de Gaza, e também a sua força aérea, que já está sendo bastante utilizada com esses bombardeios incessantes na faixa de Gaza. O exército israelense hoje também confirmou que os seus soldados estão se preparando, estão treinando, porque essa guerra específica, essa fase da guerra com a incursão dentro do território de Gaza vai ser muito perigosa e muito específica. Por quê? Porque o Hamas tem uma rede de túneis subterrâneos dentro da faixa de Gaza. E os soldados de Israel sabem que vão ter que lutar provavelmente dentro desses túneis ou vão tentar destruir esses túneis de alguma forma, o que não é fácil. Além disso, o Hamas pode criar várias armadilhas dentro do território para tentar, por exemplo, explodir por baixo, né, os blindados e a infantaria israelense quando eles estiverem entrando no território. Aliás, ontem a gente já tinha informado no nosso plantão que tinha acontecido o primeiro combate dentro da faixa de Gaza entre militantes do Hamas e soldados do exército israelense que estavam operando dentro da faixa de Gaza, um pequeno grupo de soldados israelenses. Hoje também continuaram esses ataques e fora da faixa de Gaza, mas bem perto da fronteira, um lugar onde até eu estive hoje, visitei ali a área a 5 quilômetros da fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, para mostrar ali a destruição e os combates que estão acontecendo, mais ou menos naquela região, um soldado israelense foi morto e 3 foram feridos, porque um grupo de militantes do Hamas conseguiu lançar morteiros contra um tanque e também um veículo de movimentação de tropas, um veículo blindado. Então, um soldado israelense confirmado morto em batalha hoje contra esses militantes do Hamas e outros 3 soldados ficaram feridos. A gente vai começar a ver cada vez mais esse tipo de embate também, viu, Leandro? Agora, Américo, um relato seu. Durante o dia você conseguiu analisar e ver alertas ou até mísseis ou foguetes e a operação do Domo de Ferro aí em Israel ou não? Ou diminuiu desse final de semana para cá? Tem continuado. O que aumentou muito foi o bombardeio de Israel na faixa de Gaza, como aliás tinha sido anunciado pelas próprias forças de defesa de Israel. Hoje, como eu disse, eu fui num kibbutz, Be'eri chama, ele fica a 5 quilômetros exatamente da faixa de Gaza. Foi um dos principais lugares, um dos primeiros lugares a ser atacado naquele sábado, dia 7 de outubro. Os militantes do Hamas atacaram com morteiros, com foguetes, que destruíram muitas casas nesse local que eu estive hoje, e depois os militantes do Hamas conseguiram invadir essa área, esse kibbutzim, e mais de 100 pessoas foram mortas naquele momento. A gente e outras foram levadas como reféns e estão como reféns na faixa de Gaza. Naquele lugar, Leandro, é bem possível, você ouve o tempo inteiro, especialmente a artilharia israelense, que é muito mais forte, muito mais sonora, é muito mais perto os canhões israelenses da onde a gente está do que os foguetes que vêm do Hamas. O domo de ferro continuou funcionando. Ali a gente não ouviu sirenes, então não aconteceu nada exatamente no lugar onde a gente estava, mas para entrar nesse kibbutz nós tivemos que ficar esperando mais de 1 hora, porque os militares israelenses tinham a informação de que o Hamas estava atacando. E o Hamas atacou fortemente hoje o norte da faixa de Gaza, ali atacou no território israelense, mas a partir do norte da faixa de Gaza. Então os embates ali continuam muito ferozes, muito fortes. Agora a artilharia e a aviação israelense bombardeando Gaza é o grande destaque do dia. Bombardearam muitos pontos hoje, causando ainda mais mortes, ainda mais sofrimentos humanitários. A gente sempre lembra que a grande preocupação, obviamente, em qualquer guerra, e nessa daqui também em específico, é com os civis. Ok. Muito obrigado, Américo, pelas informações. Se cuide aí, se proteja mais uma vez, viu? Muito obrigado mesmo. Américo Martins falando ao vivo de Israel.